Síndrome de Crigler-Najjar. A síndrome de Crigler-Najjar é uma condição hereditária que compromete o metabolismo hepático da bilirrubina, seja ela pela ausência ou ainda pela redução da enzima chamada UDP, glucuronosiltransferase. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um aumento da bilirrubina, portanto levando à hiperbilirrubinemia, condição associada à síndrome de Crigler-Najjar. Tudo isso começa nos eritrócitos. Os eritrócitos são as nossas hemácias. As hemácias adultas têm em torno de 120 dias de vida, enquanto que as hemácias do recém-nascido, a hemácia fetal, tem aí cerca de 90 dias de vida. Ambas passam por um processo de degradação no seu fim de sua vida. Essa degradação faz com que a gente tenha a liberação da bile. A bile, por sua vez, é uma bile que a gente vai chamar de bile indireta. A bile não conjugada, portanto. E aí é que entra justamente a sua união. Essa união, claro, através da UGT 1A1, a partir dessa enzima, eu vou fazer a união dessa bile indireta junto com o ácido glicurônico. O ácido glicurônico junto com a bilirrubina não conjugada, através da ação da UGT 1A1, me permite a formação da bile conjugada. De forma geral, a gente pode entender o seguinte: a bile, primeiramente, ela nada mais é do que um pigmento amarelo que ela basicamente decorre da degradação dessas hemácias. E no nosso corpo ela apresenta basicamente de duas formas. Ela pode se apresentar de modo que a gente chama de conjugado, mas também de modo não conjugado. Ou seja, pode ser fracionado, mas também a gente pode unir todo mundo e chamar de bile total, beleza? Então a bilirrubina, ela aqui vai ser levada em consideração a bilirrubina não conjugada, também chamada de bilirrubina indireta. Essa bile, por sua vez, ela viaja pela nossa corrente sanguínea ligada a uma proteína chamada albumina. Por quê? Porque a albumina ela possui a capacidade de ser solúvel, ela viaja pela nossa corrente sanguínea. Mas veja, a bile indireta ela é lipossolúvel. Isso significa que ela não tem a capacidade de viajar sozinha. Então ela pega na mão de quem? Pega na mão dessa proteína, da nossa amiga albumina. A albumina se une a ela e permite com que ela viaje pelo nosso corpo. À medida em que ela viaja, ela chega lá no fígado. E lá no fígado tem quem? Nossos amigos hepatócitos, as células hepáticas. Essas células, quando em contato com a bile, claro, chegou, coloca para dentro. Seja bem-vindo, meu parceiro. Então, o que a gente observa? É que essa bile não conjugada, ela entra dentro do hepatócito. E quando ela entra, ela já se sente à vontade. Ela não vai para a sala, ela vai para a cozinha. Chega lá na cozinha, ela entra no retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático liso, a cozinha da casa tem uma enzima fundamental, o chefe da cozinha. Quem é esse chefe? Claro, a UGT1A1, também chamada de uridina difosfato glucuronosiltransferase. É melhor chamar de UGT1A1, não é isso? Bom, essa uridina difosfato, ela basicamente é responsável pela formação, pela transformação da bilirrubina não conjugada em bilirrubina direta, em bilirrubina conjugada. Bilirrubina, portanto, solúvel, capaz de ser hidrossolúvel, capaz de ser transportável sozinha. Não depende mais de albumina, porque ela foi convertida pela UGT1A1. Antes ela era não conjugada, agora ela é conjugada. Como ela é conjugada, o que vem a acontecer? Essa estrutura hidrossolúvel, ela possui a capacidade de ser solúvel em água, ou seja, de ser excretada. Ela possui, portanto, a capacidade de ser excretada por parte de nossas fezes, por parte de nossa urina. Quando a gente fala na síndrome de Crigler-Najjar, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a uridina difosfato, ela é uma enzima que vai ser responsável pela conjugação da bile indireta. Então, ela vai tornar a bile indireta em bile direta. Bilirrubina direta, para ser expelida, ela vai precisar sair de dentro dessa célula.
Então, para ser expelida da célula, para aonde? Para canalículos biliares. Mas à medida em que ela sai de dentro das células e vai para esses canalículos biliares, estamos falando a nível da vesícula biliar mesmo, a gente vai chamar esse transporte um transporte que gasta energia, um transporte, portanto, ativo. Então não é um processo passivo, é um transporte que gasta energia. Para quê? Para transportar a bile, aqui no caso direta, para uma proteína. Essa proteína é a MRP2. É ela que vai ser responsável pela essa travessia. É ela que é basicamente o taxista que vai permitir com que a gente tenha um transporte dessa bile direta para os canalículos biliares. Essa MRP2, ela portanto permite com que a gente tenha essa liberação da bile. E a bile, por sua vez, ela pode ser destinada ao nosso intestino delgado. Lá no intestino existe uma microbiota bacteriana que vai ser responsável por transformar a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. O urobilinogênio aqui, ele tem capacidade de ser liberado por parte das nossas fezes, mas também por parte da nossa urina. Mas ele precisa ser transformado em alguém. Estercobilina, no caso, para ser liberado através das nossas fezes, é isso mesmo. A maior parte da bile, que aqui no caso foi convertido em urobilinogênio, ele vai ser liberado por parte das nossas fezes. Então é ele que vai ser responsável por dar a coloração amarronzada às fezes do indivíduo. Veja também que o urobilinogênio ele tem a capacidade de ser transformado em urobilina. Quando a gente tem a urobilina presente, sendo, portanto, convertida em decorrência da presença daquele urobilinogênio, a gente agora tem a coloração da nossa urina, uma coloração mais amarelada. Bom, quando falamos em síndrome de Crigler-Najjar, a gente fala em uma condição hereditária. Então, o indivíduo, para ter ela, ele precisa de quê? Ele precisa que a mãe, que é lá, por exemplo, azão, azim, e que o pai, que é azão, azim, ambos os indivíduos doem. Doem o quê? O azim e o azim. Então, eles vão doar o alelo para essa condição, para a síndrome de Crigler-Najjar. Como é recessivo, eu tenho aqui uma dose dupla que vai me permitir a expressão dessa condição. Como eu tenho uma expressão dessa condição em decorrência da doação dos alelos do pai e da mãe, a criança ela nasce com a síndrome de Crigler-Najjar. Portanto, é uma doença hereditária de padrão autossômico recessivo. E como é que essa doença ela vai ser dividida? Essa doença ela se divide em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, síndrome de Crigler-Najjar tipo 2. No tipo 1, a gente observa basicamente que existe uma deleção ou uma inserção a nível de material genético. Nela, o que ocorre? Uma mutação, portanto. Isso vai acabar interrompendo o processo de leitura do gene, o que vai resultar na ausência de uma enzima funcional. Então, a enzima não funciona. A UGT funcional aqui não existe. Essa enzima, ela é aquela mesma que a gente tinha falado anteriormente. A enzima que vai ser responsável por transformar a ABB junto com o ácido glicurônico em bile conjugada. Portanto, você já vê que a bilirrubina indireta vai ficar em grande concentração em decorrência dessa enzima que vai estar afuncional. Com isso, o indivíduo ele tem risco de hiperbilirrubinemia grave. Alto risco, portanto, de ter kernícteros. No tipo 2, observa-se o seguinte, que existe uma troca, uma mutação pontual, uma troca apenas na base do DNA. Isso vai permitir com que a enzima aqui ela esteja presente ainda. Não é uma deleção. Portanto, essa enzima ainda está funcional, ela está presente. A diferença é que não funciona bem. Então, ele vai manifestar sim os seus sintomas. Dentro dessa condição do tipo 2, a UGT ela é funcional, mas funciona mais ou menos, certo? A chance de acontecer uma icterícia aqui acontece, só que ela é moderada. O risco de lesão neurológica aqui na tipo 1 é alta, kernícteros. Aqui já é mais baixa em relação à primeira.
Então, existe menor risco neurológico. Se viemos a tratar a respeito de questões relacionadas ao diagnóstico da doença, a gente fala em dosagem. A dosagem aqui da bilirrubina não conjugada, da bilirrubina indireta no soro. Os níveis dele basicamente são mais elevados quando observado no tipo 1, porque há deleção, não há funcionalidade da enzima UGT. Em relação a tipo 2, a dosagem, portanto, vai ser maior. Então, a gente consegue fazer a identificação com isso, comparando valores. Posso também fazer a utilização de testes genéticos. Esses testes, claro, pode ser utilizando raspados teciduais, como por exemplo da mucosa oral. Eu posso utilizar também de vilosidades coriônicas e também as células amnióticas aspirada pelo líquido, aspirada no líquido amniótico. Posso também estar fazendo a utilização de um medicamento chamado fenobarbital. Esse medicamento, basicamente, ele estimula com que a gente tenha a síntese de quem? Urobilinogênio. Esse fenobarbital, ele basicamente estimula com que a gente tenha a atividade da UGT 1 a 1. Isso significa que se a gente tem ela presente, ela vai trabalhar melhor. E olha quem aqui tem. Ele tem a enzima. A diferença é que ele trabalha pouco. Então, se eu utilizo fenobarbital, o que vai acontecer? Eu vou identificar que ocorreu melhora do sinal e do sintoma. Como aconteceu uma melhora do sintoma, olha só, provavelmente aquele sujeito ele tem Crigler-Najjar tipo 2. Agora sim, não teve efeito nenhum. O medicamento não teve efeito nenhum, não estimulou. Se não estimulou, só pode ser do tipo 2. Então, fenobarbital também é utilizado para fazer o diagnóstico dessa doença. No tipo 1, normalmente a gente não vai ter ele respondendo, portanto, ao medicamento. Posso utilizar também de exames por imagem. A biópsia hepática, posso fazer também análise histopatológica, justamente para auxiliar na observação da progressão da doença. Quanto ao tratamento, o tratamento ele varia. E entre esse tratamento variável, ele vai focar principalmente na redução da bilirrubina não conjugada, da bilirrubina indireta. No caso do tipo 1, a gente observa que existe para ele uma fototerapia de forma intensa sendo prescrita. Isso faz com que a gente tenha uma resposta, claro, rápida e fazendo, portanto, com que a gente tenha uma redução dessa concentração, fazendo com que a gente reduza, portanto, o tempo, a duração do tratamento e minimize complicações tardias que possam vir a acontecer a essa criança. A gente beneficia a criança. Crianças pequenas devido ao quê? A pigmentação da pele e a menor área de superfície corporal em relação à proporção da massa corpórea faz com que essa criança tenha uma maior vantagem na utilização da fototerapia intensiva. Posso utilizar também da plasmaferese. A plasmaferese, ela é eficiente também, pois ela é eficaz e reduz níveis de bilirrubina indireta. Ela consiste basicamente em um transplante. Esse transplante que vai ser utilizado aqui, ele vai separar as células sanguíneas do plasma e a substituição do plasma por plasma de um doador. Se eu faço a substituição de um plasma por um plasma de um doador, aqui no caso eu vou ter a bilirrubina se ligando fortemente à albumina. E isso vai me permitir a remoção da albumina durante a plasmaferese. Isso reduz de forma efetiva os níveis de bilirrubina. Quanto à utilização de fenobarbital, é uma outra possibilidade. Tratar com fenobarbital, mas também diagnosticar com fenobarbital. O fenobarbital aqui, ele basicamente atua fazendo com que a gente tenha uma atividade da UGT, uma atividade remanescente. Vai ter maior eficácia em tipo 2. O fenobarbital aqui, ele atravessa a membrana que a gente chama de hepatócito, a membrana do hepatócito, e se liga aos receptores específicos do núcleo da célula, o CAR. Aqui, ele resulta, portanto, no aumento da transcrição de DNA e esse DNA ele vai ser convertido em RNA mensageiro, ou seja, ele intensifica a produção. Isso faz com que a gente tenha uma produção intensa do UGT, da enzima UGT.
A enzima UGT ela vai ser estimulada a sua síntese no tipo 2. O tipo 1 não tem efeito. Por quê? Porque não há enzima. A enzima foi deletada. Outra forma de fazer o tratamento é através da utilização de medicamentos. Esses medicamentos são hemioxigenase, como a do pratoporfirina e também do mesoporfirina de estanho. Pratoporfirina de estanho e a mesoporfirina de estanho como medidas, como recurso para fazer esse tratamento. Normalmente, a utilização deles acaba reduzindo em cerca de 76% dos níveis de bilirrubina. Transplante hepático também é uma possibilidade, principalmente pensando na condição do tipo 1. Posso fazer também suplementação de fosfato de cálcio e terapia genética.